chama Moisés para um particular, e o particular de Deus era no Monte Sinai. E Deus pede para que Moisés, se nós olharmos no capítulo 34, a partir do verso 1, nós vamos ver que Deus, ele sente o desejo de falar com Moisés. E para que Deus pudesse falar com Moisés, a Bíblia diz que Deus manda Moisés se preparar. O Senhor falou para Moisés: Moisés, se prepara e amanhã cedo sobe ao Monte Sinai. Mas não vai acompanhado, vai sozinho. Não leva ninguém, não leva gado e não leva animais. E a Bíblia diz que Moisés, ele faz como Deus pediu para ser feito. E eu aprendo aqui com essa palavra que nós temos que fazer tudo quanto Deus quer que façamos, do jeito que Deus quer, né? Deus falou para ele, em primeiro lugar, se preparar. Eu quero dizer algo para você aqui nessa tarde, que sempre que Deus quer realizar algo através de nós, nós não podemos apresentar ao Senhor despreparado. A Bíblia pediu para Moisés se preparar. Eu fico pensando, será que Moisés não estava preparado? Né? Será que Moisés, ele estava distante? Não, não era isso. É que quando Deus, ele quer dar algo maior, Deus pede para a gente se preparar mais. E o Senhor está dizendo para alguém aqui, se prepara mais, porque eu tenho algo maior para entregar nas tuas mãos também hoje. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Moisés, ele faz conforme o Senhor falou. Ele se prepara. Então se prepara mesmo, irmãos, porque a gente não sabe o que é que Deus vai fazer, o que é que Deus vai entregar e como é que vai acontecer, né? Nós servimos um Deus que pega pessoas pequenas para entregar coisas grandes. Nós servimos um Deus que pede para os pequenos se preparar, porque quem acha que está preparado não se acha pequeno, se acha grande. E a Bíblia diz que Deus não entrega nada para alguém que pensa que é grande. Deus sempre escolhe os pequenos para fazer uma grande obra. Você entende isso? E a Bíblia vai dizer que Moisés, ele sobe ao monte. E enquanto Moisés, que era o líder, ele sobe ao monte, o povo fica esperando Moisés. Todas as vezes que Moisés subia ao monte, Moisés descia com uma resposta para o povo. Deus direcionava uma resposta. E a Bíblia diz que Moisés, ele sobe. Só que o retorno de Moisés não era o tempo esperado que o povo pensava. Moisés, ele fica no Monte Sinai 40 dias e 40 noites. E eu falei, Senhor, por que é que o Senhor faz questão de dar detalhes? Porque dia e noite é um detalhe. Porque quem sabe se Deus colocasse nas escrituras que Moisés subiu 40 dias, alguém podia falar, mas de noite ele descia para a casa dele, né? E a Bíblia diz que ele ficou lá 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, na presença do Todo-Poderoso. Aqui eu já vejo o milagre de Deus. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, não conseguimos ficar um tempo desse sem se alimentar, né? Alguns dizem que a partir de 7 dias o corpo já sente a necessidade de água, de comida, e a gente vai desfalecer. Nós não vamos aguentar. Mas ali eu entendo também quando a Bíblia diz que uma vez chegaram para Jesus e falaram para Jesus comer, para Jesus se alimentar, e Jesus falou que a comida dele era fazer a vontade do Pai, era fazer a vontade do reino de Deus. Então eu entendo que quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos sendo alimentados por Ele. Aleluia! Essa noite eu quero dizer para você, você está sendo alimentado pelo Senhor. É o Senhor que te alimenta, é Ele que te sustenta, é Ele que te dá força, é Ele que te levanta, é Ele que te anima, porque temos se alimentado de ânimo. Aleluia! Nessa tarde o Senhor é o nosso alimento, Ele é o pão da vida, Ele é a água que jorra sem cessar. Aleluia! Em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia diz ainda que Moisés, ele sobe ao monte, e quando Moisés, ele desce, ele vai descer do monte, né? Ele traz com ele as 2 tábuas
da lei. E estavam ali os mandamentos que o próprio Deus escreveu naquelas tábuas. Mas eu não quero me ater aqui e falar dos mandamentos e das tábuas. Eu quero falar que quando Moisés ele desce daquele monte, alguma coisa diferente aconteceu na vida de Moisés. E eu quero dizer para você que é impossível a gente estar na presença do Senhor e a gente permanecer do mesmo jeito. E as coisas permanecer do mesmo jeito. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que vai marcar a nossa vida e a nossa história. O pastor Luciano, ele falou das nossas indas e vindas e subidas ao monte, e era muito frequente, irmãos, como nós gostávamos, de estar no monte adorando a Deus. E nós tivemos uma experiência, eu tenho certeza que o pastor nunca esqueceu disso. Nós estávamos, acho que em 5 ou 6 pessoas no monte adorando a Deus. Estava chovendo, inclusive. E de repente, num daqueles momentos, uma das meninas que estavam também lá, orando e buscando a Deus conosco, ela levanta o pé. Nós estávamos de mão dada, eu lembro da cena. E ela levanta o pé, e os pés dela, irmãos, não via os pés dela. Era uma luz resplandecente que nós não conseguimos enxergar a pele dela. Irmão, isso é uma experiência para quem crê, e é experiências que marcam a nossa vida. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque quando Moisés ele desce daquele monte, a Bíblia diz que ele desce. Quando ele está se aproximando, a Bíblia diz que Arão e alguns príncipes que estavam aguardando, eles veem que Moisés está vindo, está descendo do monte, pastor Luciano. E eu quero acreditar que de longe eles perceberam que era Moisés. Mas Moisés, ele não desceu do jeito que ele descia. Ele não desceu como das outras vezes. Eu quero dizer que nem todas as vezes vai ser igual, irmãos. Moisés tinha costume de subir e estar na presença do Senhor, mas dessa vez foi diferente. E o Senhor está falando que agora vai ser diferente. Você está fazendo tudo igual, você está fazendo da mesma forma, mas o Senhor está falando que o resultado vai ser diferente. Você crê nisso? Em nome de Jesus, Deus vai dar resultado diferente para você, em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés descendo, Arão ele percebe que Moisés está vindo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o rosto, a face de Moisés, a pele dele, ela resplandecia. Mas tem uma coisa interessante aqui. As pessoas que olhavam para Moisés viam e perceberam que a face dele resplandecia. Porém Moisés, Deus abençoe, meu irmão. Amém. Porém Moisés, ele não percebeu que ele estava com o rosto diferente. Irmãos, isso é fantástico diante da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente nota, a gente se acha, né? Agora quando as pessoas notam, é diferente. Eu falava sempre para minha esposa assim, ela falava assim para ela, falava, senhora, não fala de você, deixa que as pessoas falam de você. Porque quando alguém comenta que você é uma bênção, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, o efeito é outro. Sabe por quê? Porque a glória não é para nós, a glória é para Ele. Aleluia! Louvado seja Deus! A glória tem que ser para o Senhor. Toda honra e toda glória é para o Senhor. Aleluia! E a Bíblia diz que Moisés ele se aproxima, e Arão se aproxima com os príncipes, e ele nota que está diferente o rosto de Moisés, que estava resplandecente, a ponto de incomodar as pessoas que estão olhando para ele. Tanto que Moisés, ele coloca um véu no rosto, um véu sobre o seu rosto. Por quê? Porque a luz era forte, porque resplandecia uma luz forte. E a Bíblia diz que Arão e os príncipes vão até Moisés. Depois o povo também vai até Moisés para entender o que estava
mas eles tinham que esperar o momento dele. Eu quero dizer para você, no reino de Deus tem hierarquia. Espera o teu momento, espera a tua hora, espera a tua vez. Vai chegar, vai acontecer, você vai ver, aleluia. Deus vai fazer, mas é tudo no tempo de Deus. Existe uma ordem, irmãos, não é de qualquer jeito. Primeiro chegou Arão e os príncipes, e eles não conseguiam olhar direito para Moisés. Aí veio o povo, e o povo olha para Moisés, e Moisés tem que cobrir o rosto com o véu. Mas a Bíblia diz algo interessante: todas as vezes que Moisés ia falar com o Senhor, ele tirava o véu para falar com Deus. Sabe por quê? O povo olhava para Moisés e viu uma grande luz, mas quando Moisés ia falar com Deus, a luz era maior. O povo, quem sabe, não conseguia ficar olhando para o rosto de Moisés, mas Moisés não conseguia olhar a face do Senhor. Aleluia! Porque Deus, ele brilha mais, Deus, ele é maior. Aleluia! O Senhor é quem tem que brilhar, o Senhor é quem tem que fazer. Aleluia! Moisés, ele desce daquele monte. O interessante é que quando ele sobe para ir à presença do Senhor, ele sobe com as mãos vazias. E quando ele desce com as mãos cheias. Eu quero dizer para alguém aqui que chegou de mão vazia na presença do Senhor. Sabe o que é de mão vazia? Quem sabe o que te trouxe até a presença dele foi a situação difícil, foi a perca de algumas coisas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Isso aqui não é teologia da prosperidade, não. É um Deus que não deixa ninguém de mão vazia. Aleluia. É um Deus que entrega o melhor. É um Deus que tem sempre algo para entregar. Aleluia. Para alguém, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que ninguém deve se apresentar diante do Senhor com as mãos vazias. E Deus não vai permitir que as suas mãos estejam vazias. Eu já ouvi hoje aqui que nós estamos diante de um Deus que dá semente para aquele que semeia. Sabe o que isso quer dizer? Que enquanto você segurar a tua semente, você não vai receber mais de Deus. Por quê? Porque a semente, ela é entregue para poder semear. Quando você semeia, que a mão fica vazia, Deus dá mais semente, 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 mais semente. Não dá para receber semente de mão cheia. É por isso que às vezes se esvazia, porque Deus quer encher mais. Moisés, a Bíblia usa esse termo, ele resplandecia como um espelho. O rosto de Moisés resplandecia como um espelho. E eu vejo algumas características, algumas coisas interessantes no espelho. Ninguém consegue enxergar o espelho se o espelho estiver coberto. É por isso que Moisés tinha que tirar o véu. Diante da presença do Senhor, irmãos, não tem nada encoberto. É tudo às claras. Aleluia. Um espelho não pode refletir quando o espelho está coberto. Mas se você descobrir o espelho, ele vai refletir. E o Senhor está dizendo que hoje o Senhor levanta o véu, o Senhor tira o véu. Eu vou mais além, já vou dizer aqui que Jesus, ele é o Senhor do véu. Aleluia. Nós temos Jesus e não precisamos mais do véu. O apóstolo Paulo, ele diz assim: nós não somos como Moisés, que colocava o véu. Para quê? Para que quando a glória do Senhor não estivesse mais, as pessoas não enxergavam. Ele diz: agora nós andamos de cara limpa diante da presença do Senhor, de cara limpa em nome de Jesus. Não é diminuir Moisés, não é julgar Moisés, mas é dizer que o Senhor Jesus é Ele que reflete em nós. Quando olhamos para o espelho, não é a minha face, não é a face do pastor, não é a tua face, é Jesus que vai aparecer, é Jesus que vai se mostrar diante do espelho. Aleluia.
sobre o espelho é que o espelho ele tem que estar limpo para poder refletir bem o que ele quer. Se a gente olhar para um espelho sujo, a gente não consegue ver aquilo que está refletindo no espelho. Já viu os homens aí quando vai fazer a barba, que está no banheiro, chuveiro quente, que fica lá aquele bafo no espelho, a gente não consegue nem por aquele vapor que está ali no espelho, a gente não consegue enxergar. Por quê? Alguma coisa está bloqueando aquele espelho. O que é que tem que ser feito? Limpar o espelho. O espelho tem que ser limpo. É por isso que a Bíblia diz: aquele que está limpo, limpe-se mais. Na verdade, o vapor dentro de um banheiro não é uma sujeira, mas não vai deixar o espelho refletir o que ele tem que refletir. Aleluia! Eu não sei se você está entendendo, mas o que o Senhor está dizendo é que você vai refletir, as pessoas vão olhar em você e vão ter que ver Jesus em você. Em Filipenses capítulo 4, a Bíblia diz que nós temos que ser assim como o Senhor é, falar como Ele fala, andar como Ele ama, andar como Ele andava. Nós temos que refletir o amor de Deus em nós. O amor de Deus em nós é o que vai alcançar as pessoas que estão olhando para mim e para você. É isso. Assim como Moisés, ele recebeu de Deus, ele se preparou para ele receber de Deus. Eu quero dizer para você, como eu comecei a mensagem: se prepara, porque Deus ele quer entregar algo para você em nome de Jesus. Se prepara, porque você é um espelho e vai refletir aquilo que está em Jesus. Se prepara, porque Moisés ele entrou na presença do Senhor sem nada, aleluia, com as mãos vazias, e saiu com as mãos cheias, aleluia, a ponto das pessoas que estavam cercando Moisés, aleluia, desejar aquilo que Moisés estava recebendo, aleluia, que as pessoas possam desejar aquilo que você está refletindo, aquilo que as pessoas estão enxergando em você. Você é o melhor de Deus aqui nessa terra, você é o que Deus escolheu aqui nessa terra para poder fazer a obra que Ele tem preparada para você. Você é o melhor de Deus, você é aquilo que Deus tem de melhor aqui nessa terra. Por isso, aleluia, faça o melhor para Ele, aleluia, faça o que o Senhor pediu para você fazer, porque grande, grande, muito grande será, aleluia, o colher de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor! Aleluia! Que Deus possa abençoar a sua vida. É uma breve palavra, como o pastor falou, nós temos um outro compromisso, nós precisamos ir para um outro compromisso, mas quero voltar em breve, sim, em nome de